Você acorda em uma manhã sem cor, o coração acelerado por uma estranha sensação de desconforto, como se algo dentro de você clamasse por atenção. Essa inquietude, muitas vezes denominada estar perdida, é, na verdade, o primeiro eco de uma voz interna que anda sufocada há tempos. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir juntas por que esse vazio que você carrega não é um peso a mais, mas um convite para mergulhar nas camadas mais profundas da sua psique e resgatar aquilo que foi abandonado. Se você se identifica com essa busca, curta este vídeo, deixe seu comentário contando um pouco da sua história e compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem. Quando nos permitimos sentir a angústia de não saber qual caminho seguir, abrimos uma porta para o autoconhecimento. Carl Gustav Jung nos ensina que existe um centro organizador da nossa personalidade, que ele chamou de Self, onde se encontram o ego e a essência em perfeita harmonia. É nesse ponto de encontro que nossa energia interior emerge e se torna tangível, ainda que invisível aos olhos. Ao se sentir perdida, você está escutando esse Self, que sabe exatamente onde pulsa a verdade do seu propósito e espera ansiosamente para ser reconhecido. No emaranhado de responsabilidades e papéis que assumimos, criamos máscaras para atender às expectativas externas. Essas personas podem nos afastar de nossa autenticidade, gerando desalinhamento entre o que sentimos e o que mostramos ao mundo. Quando a máscara começa a incomodar, é porque as tensões internas querem ser integradas. Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmas por medo de julgamento. Ao nos confrontarmos com essa sombra, descobrimos qual dor antiga precisa de nossa compaixão. E é nesse processo que a cura genuína se inicia. A sincronicidade surge como um fio invisível que costura eventos exteriores com movimentos internos. Você já reparou em coincidências que parecem ter sido gestadas apenas para chamar sua atenção? Um diálogo aleatório, um objeto que aparece no momento exato, um verso de poesia sussurrado pelo vento. Esses sinais simbólicos não são meros acaso, mas ecos do inconsciente coletivo, compartilhado por toda a humanidade. Preste atenção. Cada encontro inesperado é um convite para decifrar a mensagem que seu ser mais profundo anseia revelar. Enquanto caminhamos por essa trilha interior, aprendemos a honrar o silêncio e a introspecção. A pressa do mundo moderno nos empurra para buscaremos respostas no exterior, mas é no recolhimento que repousam as chaves para o autêntico despertar. Cultivar momentos de quietude, seja através da meditação, da escrita ou de uma simples caminhada na natureza, permite que a sabedoria ancestral que pulsa em cada célula seja reconectada ao seu olhar consciente. A cada suspiro, você desenha linhas invisíveis ligando sua mente ao coração e à alma. Nesse processo de reconciliação interna, a compaixão torna-se sua maior aliada. Aceitar que estar perdida não é falhar, mas um estágio indispensável na construção do seu alicerce psicológico. Jung ensinou que a jornada de individuação nos conduz a integrar todas as partes de nós mesmas, desde a criança ferida até o sábio interior que observa com desprendimento. Quando acolhemos cada fragmento da nossa história com ternura, o caminho se ilumina de dentro para fora, revelando paisagens interiores cheias de significado. Ao final desta primeira etapa, você pode sentir um alívio suave, como se um véu tivesse sido afastado por um instante. Esse vislumbre da sua autenticidade é o prenúncio de uma transformação profunda. Permita-se acolher as emoções que emergiram e celebre cada pequena vitória interna. Agora que desvendamos o chamado inicial para a nossa jornada, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do Self, nas dinâmicas arquetípicas que moldam nossos padrões e nas práticas espirituais que sustentam nossa evolução. Existe um instante quase imperceptível no fluxo dos dias em que o mundo exterior parece se calar. É quando você sente que tudo o que antes fazia sentido começa a escorregar pelos dedos como areia fina. Essa sensação, frequentemente assustadora, não é um erro, é um rito de passagem. O velho está cedendo espaço ao novo e você está atravessando uma ponte invisível.
entre a persona que construiu para sobreviver e o self que deseja emergir para viver plenamente. Carl Jung dizia que a alma tem uma necessidade vital de se expressar. Quando ignoramos essa necessidade, ela se manifesta como desconforto, ansiedade, vazio. Mas esse vazio não é o fim. Ele é o ventre escuro da criação. É ali, no silêncio, da alma perdida, que germinam os símbolos, os sonhos, os arquétipos que conduzem a alma de volta para casa. Tudo aquilo que você sente agora, confusão, tristeza, desalento, está a serviço de algo muito maior. Está a serviço do seu despertar. Os arquétipos que habitam o inconsciente coletivo são forças vivas, eternamente presentes, moldando nossos padrões, escolhas e emoções. E quando você está perdida, é possível que um desses arquétipos esteja tentando emergir em sua consciência para guiar sua transição. Talvez seja o arquétipo do herói, chamando você para enfrentar a dor com coragem. Ou talvez seja o arquétipo da grande mãe, pedindo que você se nutra com mais amor. Talvez até o sábio esteja tentando sussurrar uma verdade há muito esquecida. Ouvir esses chamados exige que você confie em algo além da lógica. Exige que você volte a sonhar. Os sonhos para Jung são uma ponte entre o inconsciente e o consciente. Eles não são apenas fragmentos aleatórios de pensamentos, mas mensagens codificadas da alma. Quando nos sentimos perdidas, nossos sonhos se intensificam, trazendo símbolos que, se acolhidos com atenção, nos mostram o caminho de volta para nós mesmas. Você já se deu conta de como certos padrões se repetem em sua vida, como se fossem peças de um enigma? Relacionamentos que parecem diferentes, mas terminam sempre da mesma forma. Situações que te empurram para o mesmo sentimento de frustração ou abandono. Esses padrões são mapas do inconsciente, revelando onde ainda existe uma ferida que precisa ser tocada com consciência. Não são castigos, são convites. Convites para que você, com ternura e firmeza, entre em contato com a raiz do sofrimento e o transforme em sabedoria. Nessa jornada de transformação, a espiritualidade torna-se um solo fértil, não no sentido dogmático, mas como uma forma de reconexão com o sagrado que habita em você. A sensação de estar perdida é muitas vezes o resultado de uma desconexão espiritual, não com uma religião, mas com a essência que transcende a mente racional. Meditar, orar, contemplar o mistério da vida não são atos de fuga, mas ferramentas para realinhar-se com a fonte, com o todo, com o que você é além da forma. Você não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é se abrir para as perguntas certas. E a primeira delas é: quem eu seria se não estivesse tentando agradar a ninguém? Essa pergunta, simples e profunda, abre um espaço de escuta onde sua verdade começa a emergir. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho pelo qual deixamos de viver a partir do que os outros esperam e passamos a viver em coerência com a totalidade do nosso ser. O caminho da individuação é um ato de coragem. É escolher ser fiel à própria alma, mesmo que isso signifique decepcionar os outros. É escolher ouvir o sussurro do inconsciente, mesmo quando o mundo grita outras verdades. É caminhar em direção ao desconhecido, guiada por algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Cada passo que você dá nesse caminho reconstrói a ponte entre sua parte ferida e sua parte divina. Lembre-se, as sombras que hoje te assustam são partes suas que um dia precisaram se esconder para que você sobrevivesse. Mas agora, elas desejam ser vistas, ouvidas, integradas. Elas não querem mais controle, querem acolhimento. E à medida que você as abraça com compaixão, você se torna inteira. E nessa inteireza, o sentimento de estar perdida começa a se dissolver, porque você começa a se encontrar dentro da própria luz que antes temia. A verdadeira cura não é o fim da dor, mas a capacidade de transformar a dor em consciência. E nesse processo, você se torna não apenas quem você é, mas quem você estava destinada a ser desde o início. Existe um momento na jornada em que tudo parece silenciar por dentro. Não há mais a urgência da busca, nem a esperança de respostas imediatas.
Há apenas um espaço vazio, profundo e misterioso. Esse espaço não é o fim da estrada, é o útero da alma. É nele que começa a transmutação mais delicada, a passagem do ego ferido para a consciência desperta. Quando você atravessa, esse limiar já não está mais perdida, está sendo moldada. Jung dizia que a alma anseia por sentido, e o sentido não é dado, é construído a partir do encontro entre o que sentimos e o que vivemos. Talvez você esteja nesse ponto, onde as antigas certezas já não se sustentam, mas ainda não nasceu uma nova visão. Esse entrelugar é sagrado. É o intervalo onde o self trabalha silenciosamente, dissolvendo ilusões, lapidando verdades, preparando você para uma nova versão de si mesma. É comum, nesse ponto, sentir que não se pertence a lugar algum. As conversas do mundo parecem superficiais. Os compromissos diários perdem o brilho. Isso acontece porque sua consciência está se expandindo. Você começa a perceber as camadas ocultas da realidade, os simbolismos, os padrões, os ciclos. As palavras ganham peso, os silêncios falam, os encontros se tornam espelhos. E quanto mais você se permite viver nesse estado de atenção profunda, mais o inconsciente começa a colaborar com você. A colaboração entre consciente e inconsciente é uma dança antiga, feita de símbolos, sonhos, emoções e sincronicidades. Você começa a notar como certos temas retornam repetidamente, não por acaso, mas porque querem ser vistos. O inconsciente não esquece. Ele espera. Espera você estar pronta para acolher o que foi esquecido, reprimido, negligenciado. E quando você se abre, algo mágico acontece. O mundo exterior começa a refletir seu processo interno. Você encontra um livro que fala exatamente o que precisava ouvir. Um desconhecido te diz uma frase que parece ter sido tirada dos seus pensamentos mais íntimos. Uma lembrança antiga ressurge, não para te ferir, mas para ser compreendida sob uma nova luz. Isso é sincronicidade. É o mistério da vida, se revelando no ordinário. É o universo respondendo à sua abertura interior. Nesse ponto da jornada, você começa a entender que a dor tem propósito. Não o propósito de punir, mas de ensinar. A angústia que te fez se sentir perdida, agora revela sua função. Foi ela que te fez parar, olhar para dentro, buscar algo mais profundo. Foi ela que te empurrou para fora da superfície, para dentro do seu templo interior. E nesse templo, você descobre que há uma força em você que nunca esteve perdida, apenas esquecida. Essa força é sua alma. Não a alma como conceito abstrato, mas como presença viva, pulsante, sábia. A alma que sempre soube quem você é. A alma que observava em silêncio, enquanto você se perdia em padrões alheios, enquanto cedia às máscaras, enquanto buscava aprovação. Agora ela te chama de volta. E você começa a lembrar. Não lembrar com a mente, mas com o corpo, com o coração, com o espírito. Você lembra quem era antes de se moldar para caber. Você lembra dos sonhos que deixou para depois. Você lembra das verdades que teve medo de assumir. E essa lembrança, ainda que dolorosa, é libertadora. Porque ao lembrar de si, você resgata o fio dourado que sempre te conectou ao sagrado. Nesse momento, a cura acontece em silêncio. Não é dramática nem rápida. Ela se dá nos pequenos gestos, no não que você finalmente consegue dizer, no abraço que você oferece a si mesma, na pausa que você permite entre um compromisso e outro. Cura é isso, permitir-se ser quem se é, com ternura, com respeito, com inteireza. Jung nos lembra que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. E é exatamente isso que você está fazendo. Está iluminando as sombras não com julgamento, mas com presença. Está acolhendo as partes esquecidas com o amor que sempre buscou nos outros. Está aprendendo a se sustentar com a própria luz. E a cada gesto de reconexão, você se reencontra. Não como quem volta ao ponto de partida, mas como quem descobre que o destino sempre esteve dentro. Que a busca, por mais longa e árdua, sempre foi uma volta ao lar. E então, como quem desperta de um sonho antigo,
Você começa a enxergar com outros olhos. Não é que o mundo tenha mudado. É você que agora o habita com uma nova consciência. A sensação de estar perdida, que antes parecia um abismo, revela-se como um portal. Você atravessou o deserto interno, tocou a dor, escutou a sombra, dançou com os símbolos. E agora, com o coração mais pleno e os pés firmes no invisível, você começa a lembrar o caminho de volta para casa. Mas essa casa não é um lugar. É um estado de ser, um espaço interior onde tudo em você é bem-vindo. A dúvida, a coragem, a ferida, a força, o riso, o pranto. Você agora sabe que não existe cura verdadeira sem acolhimento da totalidade. E essa totalidade inclui também os ciclos de perda, os momentos de escuridão, as noites em que nada parece fazer sentido. Jung nos ensinou que a individuação, esse processo pelo qual nos tornamos quem somos de verdade, não é um destino fixo, mas um movimento contínuo. E agora, você caminha esse caminho com mais leveza, não por ter todas as respostas, mas por ter se reconciliado com o mistério. A vida deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um enigma a ser vivido. Você começa a perceber como cada pessoa, cada situação, cada aparente obstáculo foi um espelho, um reflexo do que em você ainda precisava ser visto. O parceiro que te rejeitou, o emprego que se desfez, a amizade que se quebrou, cada um deles trouxe um ensinamento que nenhuma leitura poderia oferecer. Você foi forjada na experiência, e a experiência gravou em sua alma um saber que não pode mais ser apagado. Esse saber é ancestral. Ele vive em você através das histórias que te atravessaram, das memórias do corpo, das vozes que sussurram nos sonhos. Agora você escuta. Agora você se permite ser guiada não mais pelo medo, mas pela intuição. Essa linguagem sutil da alma que floresce quando o ego se aquieta. E nesse florescimento, você se abre para uma vida mais autêntica. Uma vida em que você pode dizer sim ao que te expande e não ao que te encolhe. Uma vida em que sua espiritualidade não precisa de regras, apenas de presença. Uma vida em que você reconhece que ser sensível é uma força, que sentir profundamente é um dom, e que a dor não te diminui, te revela. Você se torna então alquimista de si mesma, capaz de transmutar feridas em sabedoria, capaz de olhar para o passado com gratidão e não mais com amargura, capaz de honrar quem você foi, com todas as suas limitações, e de celebrar quem está se tornando, mesmo sem saber exatamente onde tudo isso vai dar. Porque agora você confia. E confiar não é ausência de medo. Confiar é seguir apesar do medo, porque algo em você já viu a luz. Algo em você já sentiu o toque da alma. Algo em você sabe que não está, e nunca esteve, verdadeiramente perdida. Apenas se afastou por um tempo, para poder se reencontrar com mais verdade, com mais inteireza, com mais amor. Neste ponto da jornada, você entende que estar perdida foi o maior presente que a vida poderia ter te dado. Porque foi nesse aparente desvio que você descobriu a estrada real. Foi na ausência de direção que você encontrou a bússola do coração. Foi na desconexão que você sentiu o chamado da alma. Foi na solidão que ouviu finalmente a sua própria voz. Agora, ao olhar para trás, você não vê mais ruínas, vê sementes. Cada lágrima foi uma rega, cada silêncio, uma germinação, cada dor, um adubo. E hoje você floresce, não para agradar, não para provar, mas simplesmente porque ser quem você é o maior ato de coragem e de beleza que existe. A vida continua, é claro. Os desafios virão, mas você já não caminha mais sozinha, porque você se tem. E isso muda tudo. Se essa jornada ressoou no seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário com o que tocou mais fundo em você e compartilhe com outras almas que talvez estejam se sentindo perdidas. Que esta mensagem encontre quem precisa, que a sua luz, agora mais viva, inspire outras luzes adormecidas. Você não está perdida, você está despertando.